Vamos ao 10º vídeo da nossa aula 2. No 9º vídeo, a gente parou justamente quando ia dar os exemplos sobre potências de um elemento de um grupo e sobre múltiplos de um elemento de um grupo. Bem, vamos aos exemplos. Seja A uma matriz pertencendo ao GL2 de R, grupo linear das matrizes de ordem 2, é assim que a gente denomina, é formado pelas matrizes inversíveis com entradas reais e com a natural multiplicação de matrizes, aquela que a gente já usa desde o ensino básico. Então, A elevado a 0 é a própria identidade. A elevado a 1 é a matriz A. O que seria A ao quadrado é multiplicar A vezes A. Então, dá essa matriz aqui. Vamos ver se as contas estão boas. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2, 2, 1 mais 2, 3, perfeito. 1 vezes 1 e 1 vezes 3, então 1 mais 3, 4. 2 vezes 3, não, perdão, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8, tá certo? E 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 1, 2, e 3 vezes 3, 9. 2 mais 9, 11, tá perfeito. Bem, o que seria A menos 1? Bem, é a inversa dessa matriz. A gente tem uma prática de procurar a matriz inversa de ordem 2, basta simplesmente mudar a posição dos elementos da diagonal principal, então 1, 3 passa a ser 3, 1, e mudar o sinal dos elementos da diagonal secundária, então 2 e 1 aqui passa a ser menos 2 e menos 1. Bem, então realmente essa daqui é a inversa dessa. Bem, se tem dúvidas, pode multiplicar a primeira linha, ou pode ser essa primeira linha por essa primeira coluna. Então eu tenho 3 menos 2 que dá 1. Depois primeira linha pela segunda coluna vai ser menos 1 mais 1 que dá 0. Agora segunda linha pela primeira coluna dá 6 e menos 6 que dá 0. E segunda linha com segunda coluna dá menos 2 mais 3 que dá 1. Então perfeito, o produto de A vezes A menos 1 da identidade. Ok? Bem, como encontrar A elevado a menos 2? Ora, é o quadrado de A menos 1. Então você faz, bem, 3 vezes 3 dá 9, e menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2, 9 mais 2 dá 11, então está aqui, está certo. Depois a primeira linha com a segunda coluna, menos 3 e menos 1, que dá menos 4. Agora a segunda linha com a primeira coluna, menos 6 e menos 2, que dá menos 8. E a segunda linha com a segunda coluna, mais 2 e 1 dá 3, que é justamente esse número que tem aqui. Então realmente o quadrado dessa matriz é essa aqui. Portanto, realmente esse é um exemplo desses produtos, dessas potências que nós falamos antes, denotada multiplicativamente. Bem, outro exemplo, você considera o Z5 com a multiplicação. Pensando então como uma multiplicação, 2 elevado a 0 é o elemento neutro do nosso grupo, que é o 1 nesse caso. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 elevado ao quadrado vai ser o 2 elevado a 1 vezes 2, que é justamente 2 vezes 2, que dá 4. E o 2 à terceira vai ser justamente o 2 ao quadrado vezes 2, que é 2 vezes 4, que dá 3. E o 2 à quarta é o 2 à terceira vezes 2, que é 2 vezes 3, que dá 1. Bem, voltou a ser 1 e daqui em diante continuará repetindo. Mas a gente também pode olhar o Z5 com a adição. Então, o que seria o 2 elevado a 0? O 0 é 0 porque vai ser 0 vezes 2, né? E 2 elevado a 1 vai ser 1 vezes 2, que vai ser o próprio 2. O que vai ser o 2 elevado ao quadrado? Vai ser o 2 mais 2, que dá 4. O que vai ser o 2 à terceira? Vai ser o 2 mais 2, que dá 4, e mais 2, que vai dar 1. E o que vai ser o 2 elevado à quarta? Vai ser o 1, que é o anterior, mais 2, que vai ser 3. E o que vai ser o 2 elevado à quinta? Vai ser o 2 à quarta, que é o anterior, mais 2, que vai dar 0. E daqui em diante, claro, vai continuar repetindo. Então, aqui está a potência vista de forma aditiva e aqui a potência vista de forma multiplicativa. Ou, em outras palavras, aqui está multiplicativo e aqui está na forma de potência, aqui está na forma de múltiplos, se assim preferirmos. Bem, um outro exemplo,
Se você pensa no S3 e você pega essa permutação, então A elevado a 0 é a identidade, a permutação identidade, A elevado a 1 é o próprio A, e A ao quadrado vai ser essa permutação aqui. Vamos ver se é verdade. Vamos aplicar A no próprio A. Quando A aplica em 1, né, você tem o 1 vai ser elevado no 3. Aí quando você aplica o A novamente, o 3 é elevado no 2. Portanto, o A ao quadrado pega o 1 e leva no 2. Agora vamos olhar a ação do 2. Quando você aplica o A, o 2 leva no 1. E quando você aplica o A novamente, o 1 leva no 3. Então o 2 deve levar no 3, no quadrado. É o que está aqui. Agora vamos olhar a ação do 3. O 3 leva no 2. Quando você aplica o A novamente, o 2 leva no 1. Portanto, o A ao quadrado deve pegar o 3 e levar ao 1. É o que acontece aqui. 3 leva ao 1. Aí o que seria o A à terceira? É você aplicar o A novamente, agora no A ao quadrado. Então como é que se faz isso? Vamos olhar a ação do 1. O 1 vai para o 3 e depois o 3 vai para o 1. Então o 1 vai para o próprio 1. Agora vamos olhar a ação do 2. O 2 vai para o 1 e o 1 vai para o 2. Então o 2 vai para o 2. E o 3? O 3 vai para o 2 e depois o 2 vai para o 1. Então, o 3 vai para o 2 e depois o 2 vai para o 3. Então o 3 vai para o próprio 3 e realmente A vezes A ao quadrado dá esse A à terceira aqui, que volta a ser a identidade, né? Portanto, diferentes mesmo, só vai ter o A elevado a 0, o A elevado a 1 e o A elevado ao quadrado. Do A à terceira em diante começa a se repetir. Proposição. Seja G um grupo denotado como multiplicativo, se M e N são números inteiros e A pertence a G, então nós temos que A elevado a M mais N é igual a A elevado a M vezes A elevado a N, A elevado a menos M é igual a A elevado a M a menos 1 e A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. São as propriedades de potenciação que a gente está acostumado. Bem, demonstração do item 1. Demonstraremos primeiro para n maior ou igual do que 0 e considerando que m mais n seja maior ou igual que 0 também. Faremos por indução sobre n, ou seja, o m, desde que o m mais n seja maior ou igual que 0, é qualquer, mas a gente vai olhar a indução específica sobre n. Bem, para n igual a 0, temos que a elevado a m é igual a elevado a m mais 0, porque m mais 0 entre números inteiros é m mesmo. Só que aí, isso daqui pode ser escrito como A elevado a M vezes A elevado a 0, porque a nossa definição diz que A elevado a 0 é igual a E, que é o elemento neutro de G. Portanto, isso é A elevado a M vezes E, que de fato é A elevado a M. Portanto, essa igualdade vale quando nós temos N igual a 0. Suponhamos agora A elevado a M mais K igual a A elevado a M vezes A elevado a K para um inteiro K maior do que 0. Então, da definição, temos que A elevado a K é igual a A elevado a K menos 1 vezes A. Lá na definição, apresentamos com a letra M aqui. A elevado a M igual a A elevado a M menos 1 vezes A, como está escrito aqui. Então, se eu substituo K por K mais 1, aqui eu terei K mais 1 menos 1. Então, eu tenho que A elevado a K mais 1 é igual a A elevado a K vezes A. Logo, como A elevado a M é igual a A elevado a M menos 1 vezes A, implica que, se eu colocar aqui no lugar do M, M mais K mais 1, eu teria aqui M mais K mais 1 menos 1. Então, eu tenho que A elevado a M mais K mais 1 é igual a A elevado a M mais K mais 1 menos 1. Então, eu tenho que isso daqui vai ser igual a A elevado a M mais K. E isso tudo multiplicado por A aqui à direita. Bem, aí a gente pode dizer que A elevado a M mais K vezes A, que é exatamente o que temos aqui, isso é igual a A elevado a M vezes A elevado a K vezes A, porque eu estou multiplicando por A aqui dos dois lados dessa igualdade. Só que a gente viu que A elevado a M mais K vezes A, aqui, é igual a A elevado a M mais K mais 1, como está escrito aqui, e isso daqui vai ser igual a A elevado a M, e essa parte, A elevado a K vezes A, você pode ver aqui que A elevado a K vezes A é igual a A elevado a K mais 1. Então, nós temos essa igualdade. E essa igualdade é exatamente a igualdade que a gente quer demonstrar, só que para K mais 1 ao invés de K. Ou seja,
Se vale para K, vale para K mais 1. E aí o que garante o princípio da indução? Pelo princípio da indução, essa igualdade vale para todo n maior ou igual do que zero e m mais n também maior ou igual do que zero. Vamos ao caso geral. Para o caso geral, mn inteiros quaisquer, considere um P inteiro, tal que P mais n seja maior do que zero e P mais m mais n também seja maior do que zero. Agora observe que, se você multiplicar a elevado a P vezes a elevado a menos P, que vai ser igual a elevado a P vezes a elevado a P a menos 1 pela definição da nossa potência, então você vai ter um produto aqui de inversos, portanto isso vai dar o elemento neutro do grupo. Então concluímos o seguinte, que a elevado a m mais n vai ser igual a elevado a m mais n vezes a elevado a P vezes a elevado a P menos 1, porque isso daqui é o elemento neutro, não vai alterar esse produto. Ora, mas sendo assim, a gente pode usar a associatividade e mudar a posição dos parênteses para ficar dessa maneira. Quando você chega a esta maneira, você tem m mais n de um lado e você tem p do outro. E você sabe que m mais n mais p é maior do que zero. Portanto, vale o caso anterior. Eu posso, de fato, separar este produto aqui, repetindo a base e somando os expoentes. O restante eu apenas repeti. Ora, mas isso daqui é igual a isso daqui porque eu posso associar os números inteiros que estão no expoente. E essa parte apenas eu repeti. Ora, mas novamente você tem que essa soma daqui é uma soma que dá um número inteiro positivo e usando o caso anterior eu posso separar essa potência no produto dessas duas potências de mesma base. E essa parte apenas repeti novamente. Bem, sendo assim, eu agora olho só para a elevado a n mais p, só que eu estou considerando n mais p maior do que zero, portanto, o caso anterior mostra que eu posso separar aqui o n mais p como produto de potências de mesma base, então eu repito a elevado a m, e aqui esta potência, com o expoente sendo uma soma, eu separo como produto de mesma base e o restante também repito. Novamente posso usar a associatividade aqui, associatividade do grupo, e aí eu posso colocar os parênteses nessa posição. Bem, agora daqui para frente eu uso de novo a associatividade do grupo e separo aqui esses dois fatores à frente e coloco esses dois juntos no outro produto. Só que quando coloco esses dois juntos no outro produto, eu tenho de volta o elemento neutro do grupo. Então eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n vezes o elemento neutro. É o que eu tenho aqui. Portanto, isso é a elevado a m vezes a elevado a n. Mas isso demonstra exatamente o que eu queria, né? Que a elevado a m mais n é igual a elevado a m vezes a elevado a n. Isso prova o item 1. Vamos ao item 2. Bem, para o item 2, eu quero mostrar que o a elevado a menos m ele é o inverso do a elevado a m. Então eu faço o produto entre os dois com a esperança que dê o elemento neutro. Mas de fato, a elevado a menos m vezes a elevado a m pelo item 1 é a elevado a essa soma. E essa soma eu posso comutar à vontade porque está entre inteiros. Portanto, seria o mesmo que fazer o produto dessa forma. E isso é a elevado a zero, e a elevado a zero, pela definição das nossas potências, é o elemento neutro do grupo. Portanto, eu concluo que a elevado a menos m, de fato, é o inverso de a elevado a m. Item 3. Deixaremos a demonstração do item 3 para o próximo vídeo.